Doutora Caroline Rodrigues, seja muito bem-vinda. Obrigada. Médica geriatra, cofundadora do Instituto CNC. Isso. Hoje nós vamos conversar sobre a nossa população idosa, a longevidade e o bem-estar. Doutora, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso estúdio do RT1 Entrevistas. Vamos chamar a vinheta e voltamos já para a nossa conversa. Hoje nós vamos conversar com a doutora Caroline Rodrigues, que veio trazer para a gente um pouco de como está a nossa população idosa. A doutora Caroline é médica geriatra e atua aqui em Manaus. Doutora, seja muito bem-vinda. Conte para a gente como está a nossa população idosa. Obrigada, Michele. Então, hoje nossa população idosa cada vez aumentando mais o número, né? Então, as pessoas acima dos 60 anos estão vivendo mais e melhor. E é isso que a gente precisa ter atenção. Inclusive, o número de octogenários e nonagenários também vem crescendo exponencialmente. E aí a gente faz a pergunta, né? Nós como sociedade estamos preparados para o peso que realmente vai ter um número maior de pessoas idosas convivendo entre a gente, precisando dos nossos serviços, né? Isso aí a gente começa a ver. Porque também a gente quer viver mais, mas a gente quer viver mais tempo bem, ativo, né, com saúde. E aí, saúde, a gente começa a repensar os conceitos. Qualidade de vida, né, doutora? Como a senhora vê Manaus hoje para atender toda essa população? Nós temos, os nossos idosos têm qualidade de vida hoje aqui em Manaus, no Amazonas também? Então, a região norte, a população idosa ainda é por volta de 7,7%. Tá? Acho que nossos políticos precisam ter atenção para as políticas públicas terem, pelo envelhecimento está muito acelerado. Em nossa região, Manaus, Amazonas, a gente observa que ainda precisamos melhorar bastante os serviços de atendimento às pessoas idosas, aí a gente fala da parte de saúde mesmo, mas também os serviços de entretenimento, né? de um teatro, de um supermercado, de um restaurante também estarem adaptados a essa população. E olha, quando eu falo adaptado, gente, não é ficar pensando barra, a rampa é necessário sim, mas as adaptações que a gente fala é até no atendimento à pessoa, é a forma que você vai se direcionar. Sabemos que existem mudanças no nosso sistema fisiológico, então a audição tem alterações. Então, como que você que vai vender vai conversar com uma pessoa que já tem aí acima dos seus 60 anos? É de um jeito que você vai falar mais pausado, você vai falando, olhar para a pessoa, para ela ali escutar e entender também pela boca. Então, existem algumas adaptações que a sociedade vai precisar entender. As nossas calçadas. Então, o idoso aqui na nossa região, ele tem bastante desafios, né, no seu dia a dia, nas calçadas da nossa cidade, mas também enfrentando os ônibus, as ruas. Né? É uma situação séria essa dos ônibus. Então, tudo isso acaba desafiando e isso atrapalha o envelhecer. Porque para você ser ativo, você realmente vai precisar ter estruturas mínimas para você conseguir sair da sua casa. As próprias academias, né, doutora? Sim. Muitas vezes, eu preciso fazer um exercício, mas as academias não têm estrutura para a população idosa. Não. E assim, a pessoa idosa, a gente ainda está quebrando paradigmas. Então, a geração que está aí na faixa de 70, 80 anos é aquela faixa etária que não sabia que precisava fazer exercício, está entendendo isso agora. E aí você vai chegar na academia, que é aquele pancadão, né, com muitos jovens, aí a pessoa não se sente à vontade, não se sente no lugar. E ela acaba se retraindo, ficando mais em casa e sedentária. Doutora, falando em políticas públicas, qual a diferença entre a Política Nacional do Idoso e o Estatuto da Pessoa Idosa? Então, que, por sinal, esse ano completa 20 anos, né, doutora? Isso. O Estatuto, ele tem força de lei, né? Então, o Estatuto do Idoso,
ele estabeleceu alguns deveres do Estado, das instituições também, para a pessoa idosa em vários âmbitos, tanto de saúde quanto questões sociais, né, de atendimento. Então, é o direito à meia passagem, à gratuidade em algumas coisas. Então, o Estatuto do Idoso dá isso. A política nacional, digamos que ela estabelece critérios, estabelece como que a gente vai poder colocar o Estatuto do Idoso em vigência. Então, é isso. A política nacional, ela começa a destrinchar esse estatuto e dizendo, olha, nós vamos atingir esses objetivos fazendo dessa forma, né? Então, como que eu vou atender a pessoa idosa no saúde da família? Quais são nossos objetivos, né, na unidade básica, na atenção primária? Qual é o meu objetivo na atenção secundária? E aí, falando um pouco da parte de saúde, né? Então, a política nacional é isso, ó. Qual o nosso objetivo em relação à saúde do idoso? Né? E a gente usa muito também as políticas da própria Organização Mundial de Saúde. Nós estamos na década do envelhecimento saudável, que a Organização Mundial de Saúde colocou até 2030. E o objetivo é fazer mais igualdade desse envelhecimento entre os países. Os países mais pobres, as pessoas com menos recursos financeiros, têm uma tendência em ter menos tempo de vida ativa. Então, você pode até chegar aos 80, 90 anos, mas de forma ativa, você tem menos tempo de vida do que uma pessoa com mais recursos financeiros. E aí, essa quebra dessa desigualdade que a OMS vem tentando trabalhar entre os países, de acesso à saúde, acesso a informações, né, fazendo esse incentivo ao exercício físico, a uma alimentação adequada, combatendo, né, os ultraprocessados, para que a gente tenha realmente uma vida mais ativa e um tempo de vida ativo, né, com qualidade, fazendo o que quer, o que gosta, e aí entra muitas questões, não só de escolhas pessoais, mas também da sociedade como um todo. Sim. E ainda sobre o Estatuto, na sua avaliação, existem falhas no Estatuto da Pessoa Idosa, doutora? Falhas no Estatuto em si, não vejo como falha do Estatuto. Eu acho que é muito mais uma questão de adequação de algumas coisas pelo tempo, né? Já tem 20 anos, então talvez rever, porque o mundo mudou, então até colocar mais outras questões da questão digital, da era digital, do acesso a informações, né? Então, como a gente mudou a formatação da sociedade, eu acho que tem que se atualizar. Não que exista muitas falhas no Estatuto em si. Existe a falha da gente colocar em prática o Estatuto, né? Então, pôr em prática isso é que às vezes a gente falha bastante. Agora, falando sobre tecnologia, estava conversando com a doutora antes de começar a entrevista, e a doutora citou que os idosos estão cada vez mais adeptos à tecnologia, claro, não tinha como ser diferente. Sim. E tem um número muito grande de idosos utilizando aí os smartphones, né, doutora? Isso. A gente tem dados do Data 8 que ele coloca por volta de 80% a 90% de pessoas com smartphone, pessoas acima de 60 anos. Que antes tinha uma resistência, hoje já não existe mais. Só que a gente ainda entra numa questão, eles têm o smartphone, o quanto que estão de fato conectados, o quanto que eles usam esse smartphone, muitos, a gente sabe que dentro das plataformas sociais, o público idoso ele está se concentrando muito mais no Facebook, né? Então, assim, entre as plataformas, eles se concentram mais no Facebook. Aí, por que não o Instagram, né? O que acontece? São questões que se levantam. Alguns fatos são por não conseguir, e aí tem uma tendência a não se desafiar, não sair da zona de conforto. Quem vai me ensinar a mexer é o neto que vai lá, coloca onde tem que ser e não explica por quê. A pessoa idosa a gente vai ter que explicar, talvez 1, 2, 3 vezes e de forma mais pausada para conseguir assimilar. Então, a forma como a gente ensina para a pessoa idosa não é a mesma forma que você vai ensinar para um jovem. Então, inserir, sim, no mundo digital, até de forma a eles se protegerem contra golpes.
Sim, então com certeza, é importante. importantíssimo. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre a economia prateada, um termo que eu achei muito bacana, muito interessante, que a senhora estava contando para a gente, começou lá no Japão, mas já está chegando aqui no Brasil. Conte para a gente um pouquinho sobre a economia prateada. Isso, esse termo, Silver Economy, que é economia prateada no português, ele começou a ter destaque de 2015 para cá. Então a própria União Europeia começou a afirmar mais sobre esse termo. E economia prateada seria justamente todos os setores da parte econômica que estariam voltados a questões das pessoas idosas acima dos 60 anos, para lá acima dos 65, tanto em relação a serviços, financiamentos, toda essa estrutura que envolve a pessoa acima dos 60 anos. Então, todos os serviços, produtos, fintechs, startups que estejam voltados para esse público estariam dentro da economia prateada e que alguns dados colocam por volta de 1,6 trilhão de reais, né, sendo movimentado aí, dólares, sendo movimentado por essa economia no Brasil, que no mundo aí é mais de 7 trilhões sendo movimentado. Então é um setor, falo nicho, né, que ainda pouco explorado, pouco movimentado. Porque o mais explorado para a população idosa, na visão ainda dos empresários, né? É a saúde. É a saúde. E aí a gente está começando a quebrar esse paradigma. Hoje ainda realmente é a saúde, com as instituições de longa permanência, com as clínicas mesmo, mas a gente começa a quebrar o paradigma porque hoje nós vemos o número de pessoas viajando acima de 60 anos é muito alto. Você observar aqui no avião, chegando em Manaus, muitas pessoas que pegam a conexão em São Paulo, Manaus, pessoas acima de 60 anos, fazendo viagem, cruzeiro, estrangeiros. Andando pelo centro, a gente vê muitos grupos de idosos, né, fazendo turismo por aqui. E aí você pensa, nós estamos querendo expandir tanto nossa cidade para o turismo, mas quem serão esses turistas que vão vir, né? Se são pessoas idosas, vão ter necessidade diferente de pessoas mais jovens. E aí esse turismo que você vai ter um número de pessoas mais acima de 60 anos, qual é essa qualidade, né, desse atendimento? Está realmente preparado para receber turista, em primeiro ponto, e turista acima de 60 anos, né? Até as estruturas de hospitais, clínicas, para atender essas pessoas caso tenha alguma intercorrência. Doutora, agora, pensando nas questões dos idosos que não têm mais famílias, que possam, que não têm a família que possa lhe dar um suporte e precisam de um local para ficar, que no caso hoje se chama instituição de longa permanência. Isso. Não é correto falar asilo, né, doutora? Não é. Eu só conheço o Dr. Thomas, né? A Fundação Dr. Thomas aqui em Manaus. Temos outras? Então, o Dr. Thomas é a instituição de longa permanência pública. Nós temos uma filantrópica, o São Vicente de Paulo, que eu esqueci de comentar, tá? E nós temos 3 residenciais privados dentro de Manaus, né? Então, são residenciais que são voltados para as pessoas idosas de morarem, né? A cultura, na verdade, latina e brasileira realmente tem ainda aquela visão de que ao entrar numa instituição seria abandono. É claro que tem algumas famílias que realmente acabam, infelizmente, fazendo isso. Própria opção, mas né? Outras vezes é porque é uma estrutura melhor, é uma estrutura que vai ter todos os profissionais que vão estar ali adequados, que vão ter outras pessoas, que vai interagir, que vai ter socialização e que muitas vezes dentro da sua casa fica só a pessoa idosa com o cuidador, o filho vai trabalhar, então por mais amor que tenha, não vai estar lá no dia a dia, né? E é diferente, no dia a dia do trabalho você não bate papo quanto ele no dia a dia estiver numa casa com outras pessoas, né? É estruturar melhor, é ter mais opções de residencial mesmo, né? Então já dentro do que a gente atua, a gente vê muitos comentando, mas eu visitei nenhuma. Por quê?
as estruturas são um pouco mais voltadas para idosos com algum grau de dependência. E nos outros estados a gente vê residenciais muito bons, né? Que seriam casas, mas que são reunidas em um espaço que vai ter uma pessoa que vai estar lá sistematizando o cuidado, que vai ter uma pessoa para ela não estar sozinha, como hoje a gente vê na Europa, muitos idosos que vivem sozinhos até partem, ninguém sabe, você só vai saber tempo depois, né? Sim. Doutora, agora um tema que a gente não pode deixar de falar e que tem assolado muitas famílias, né, que é o Alzheimer. Essa semana eu vi uma amiga minha, uma artista plástica conhecida aqui de Manaus, postou no Instagram dela uns bilhetinhos que ela espalha pela casa, porque a avó dela está no início do Alzheimer. E aí ela coloca os bilhetinhos: bom dia, vovó, hoje é quinta-feira. Vovó, aí tá até alguns recados assim, tipo, olha, lembra que nós te amamos muito e tal, amamos a senhora, olha, hoje é sábado, mamãe vem aqui, vai passar a tal hora. Então, lembrando coisas que ela de vez em quando esquece, às vezes não lembra nem o dia da semana. E aí eu fiquei pensando, nossa, quantos idosos não estão... Aliás, nem precisa ser idoso, né, doutora? Hoje a gente vê pessoas com 40 anos tendo Alzheimer. Então, conte pra gente como está a situação aqui em Manaus, no Amazonas, aliás, com o Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer hoje é uma epidemia mundial, né? Os países em desenvolvidos já está tendo até um pouco de redução do acelerado. Nós, como países subdesenvolvidos, ainda estamos muito acelerados. O número de pessoas com doença de Alzheimer ainda é muito grande, né? Estimativas colocam aí por volta de 1 milhão, mais ou menos, de pessoas com demência, né? Não só Alzheimer, porque demência pode ser causada por outros tipos de doença. A doença de Alzheimer, de fato, é a que causa a maior parte das demências, tá? E a doença de Alzheimer é uma doença familiar e da sociedade, porque o filho precisa sair um pouco, né, do seu ritmo de trabalho para cuidar do seu pai, né, ou da sua mãe. Então, a doença de Alzheimer é uma doença que impacta muito a independência. Então, a pessoa se torna muito dependente. E é uma doença que hoje a gente vê realmente um número muito alto. Por que também está crescendo? Se deve ao fato de estarmos diagnosticando melhor e mais. Sim. Que antes não se diagnosticava. Não é que hoje tenha mais, então, né? A gente não consegue ter certeza. Porque como antes só era visto como caduquice normal da idade, essa quebra também de não é normal da idade você deixar de saber fazer algo que antes sabia. Então, hoje ainda temos muitas famílias que depois de só quando está muito grave é que vai perceber que não, tem algo errado, aí vai buscar ajuda. E aí realmente você fala, não, mas isso não é da idade? Aí a gente, não, mas isso aqui já não é mais da idade. Então, a doença de Alzheimer assola muito, nosso país tem um número muito grande e precisamos fazer políticas públicas para tentar impactar, quebrar, né? Não deixar que esse número cresça. E aí a gente fala dessas políticas públicas dos jovens, porque é na infância e durante a vida adulta que a gente começa a adquirir os nossos hábitos. E aí a gente fala que a doença de Alzheimer, lógico, tem muito de genética, mas também tem muito de você fazer mais conexões cerebrais, você estudar, você ter habilidades diferentes, sempre estar aprendendo, não estimular parar. A memória. Alimentação. Hoje temos estudos que mostram que a alimentação do Mediterrâneo ela previne a doença de Alzheimer. Temos estudos mostrando que o exercício físico previne, reduz o risco de você ter a doença de Alzheimer. Então, a pessoa mais ativa, que cuida das suas doenças crônicas, que tem uma alimentação com pouco açúcar, pouco ultraprocessados, então ela tem um risco menor, né? A gente não isenta risco, gente, mas a gente reduz. E um dos grandes objetivos quando a gente faz esses estímulos cognitivos e alimentação é que se por um acaso você tiver a doença de Alzheimer, que ela apareça no mais longe ali da sua vida, né? Quando você estiver lá pelos 90 anos,
Não, quando você tiver aos 70. E o que fala muito a favor de você ter a doença de Alzheimer quando ainda mais jovem, a gente fala 70 anos jovem, tá? É justamente a parte de você não estimular. E a nossa população, infelizmente, ainda tem uma cultura de eu envelheci, meu papel acabou, meus filhos saíram de casa, eu me aposentei e agora o meu papel é ficar aqui dentro. Eles não... Esse é o maior erro, né? Eu acho que esse é um dos maiores erros quando a gente vai envelhecer, é parar. É você se estagnar na sua zona de conforto e não pensar que você pode ter, sim, outros propósitos, outras missões, outros projetos. Eu sempre coloco para os meus pacientes que eles não precisam ter projetos mirabolantes. Eu vou viajar para a Argentina, então eu vou aprender um pouco de espanhol para ir para a Argentina. Isso já é um projeto, né? Quanto de voluntariado a gente poderia ter dessas pessoas, né? Mas eu não aprendi a ler, não aprendi a escrever. Você cozinhava para sua família. E a gente vê muitas pessoas acima dos 65 voltando a estudar, né, doutora? Isso é tão bacana. Então, possível é. A idade, quando você fala, essa pessoa idosa só te diz uma informação, que ela tem acima de 60 anos e acabou. Ela não te diz mais nada, ela não diz se pode ou se não pode. Para saber se pode ou se não pode, você tem que ter muitas outras informações. Então, a idade não é o fator que limita, é a pessoa própria que se limita, é os seus preconceitos. É a mentalidade, né, doutora? E realmente é aquela questão da zona de conforto. Eu estou ali, eu nasci assim, eu vivi assim, e sair dessa zona de conforto, criar novas habilidades, viver novas experiências, demanda energia e a pessoa não quer sair dali. E aí é mais fácil culpar a idade. Eu já estou velho para isso, eu já não posso isso. Aí chega lá, não, se poder pode, não quer é uma coisa, mas que pode, pode. Então, realmente, a cabeça limita muitas pessoas. O envelhecimento é um processo natural que ninguém pode fugir, né, doutora? Como está o preconceito? A senhora estava falando pra gente que o maior preconceito vem do próprio idoso, né? Com certeza. A gente até hoje existe o termo, né, que é o ageism em inglês, e aí tem o etarismo ou idadismo em português. O etarismo a gente gostou mais, mas o termo é esse, que é justamente a gente começar a colocar a carga do que não pode ser feito só por questões da idade, né? Aí você tá bem para a sua idade? Não, você tá bem, ponto, né? Você consegue fazer isso? É horrível. Né? Consigo, gente. Claro que eu consigo. Eu tô cansada, eu tô que nem velho. Não, você tá cansada porque você tá trabalhando muito. A pessoa idosa que está cansada, ela tem outros fatores. Você é cansado não é porque eu tô velho, é porque você escolheu uma rotina, você está envolto de uma rotina que te deixa cansado. O fato de você estar sem energia, não estar dormindo direito, estar cheio de dor, é porque você não faz exercício, não se alimenta direito, tem uma rotina desgastante, estressante. É isso. Mas a gente vai dizer o quê? É porque eu tô velho. Não, não é porque você tá velho, querido. É por causa de toda uma estrutura de vida que você tá ali, né? Então, a gente começa a ver o preconceito por aí. E aí a pessoa idosa própria tem o preconceito de dizer, vão me ver desse jeito. Algumas pessoas idosas sofrem sequelas, né? Por exemplo, de um AVC e ficam limitadas, não querem andar em cadeira de roda porque vão me olhar, né? E aí deixa de viver a sua vida pelo que o outro vai dizer, pelo que o outro vai pensar, e não necessariamente vai pensar, mas ela mesma já se coloca nesse lugar, né? Então, nós vemos muito as pessoas idosas achando que, por exemplo, o geriatra é só o especialista da pessoa idosa com múltiplas doenças, muito frágil, muito dependente, né? Vários casais vão comigo que a esposa cuida do marido, ela também tem 70 anos, ele 80, não, ele tem que ir com o geriatra, eu não preciso, né? Mas ela também ali precisava, mas esse preconceito, para que eu vou no geriatra, para que eu vou me cuidar, eu estou bem, estou fazendo tudo aquilo, né? Eu tenho 70 anos, mas estou muito bem, não preciso. Precisa, porque a gente vai ver como todo,
e realmente a gente consegue fazer um planejamento desse envelhecimento para que ele se mantenha o mais ativo possível na sua vida, evitando medicações desnecessárias, colocando as que são necessárias, estabelecendo mesmo metas na vida. Com certeza. Doutora, está sendo um prazer enorme conversar com a senhora, mas a gente tem que finalizar. E finalizando, eu quero, a senhora, além de trabalhar no Instituto CNC, que é cofundadora, também é professora, né, na Fundação sou professora. Vargas. E diga pra gente qual é o seu sonho nessa área. Dentro da área da geriatria, né, meu sonho sempre foi difundir o quão benefícios a própria geriatria traz para a população. E uma forma que eu vejo realmente de trazer isso é montar a residência em geriatria para a gente poder ter mais geriatras, as pessoas terem mais acesso a essa especialidade que eu amo de paixão. E que hoje temos poucos, né, doutora? Hoje temos poucos. Hoje somos 6 registrados. Eu estou como presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui, a representação Amazonas. E hoje realmente nós somos 6 titulados, né, 6 com a formação em residência de geriatria. E a gente quer melhorar tanto a formação, né? Nós sabemos que precisa ter acesso, mas nós também sabemos que precisamos formar bem os colegas médicos para que eles possam atuar como geriatras de fato e fazer esse olhar diferenciado que a gente tanto vê, né, que a geriatria pode ajudar. Com certeza. Sucesso, doutora. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe e siga nosso canal no YouTube Real Time 1 Play. Até a próxima.